Camila, obrigada, boa tarde, obrigada por você estar aqui comigo nas Entrelinhas. Nosso podcast fala de maneira bem à vontade. Camila Correia é do Lions Autismo. Lions Clube, ele se importa com causas sociais, questões sociais, o bem-estar, aprimoramento de ideias. É um clube fantástico que nasceu nos Estados Unidos, tem a sede nos Estados Unidos, né? Isso mesmo. Em Chicago. Isso mesmo. Em Chicago. Há 100 e quantos anos? Nossa, 110 anos, se não me engano. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E está no mundo todo 1.400.000 pessoas associadas a esse clube e prestando serviço à sociedade. Não tem nenhum cunho político, nenhum cunho financeiro, para quem não conhece o Lions. Então é importante fazer essa apresentação, né, Camila? Com certeza. Camila é jornalista, mãe atípica, e estava comentando comigo que já fazia parte do Lions, e daí então, quando teve teus filhos e tudo, nasceu o clube do autismo, né? Isso mesmo. O clube Lions Autismo tem quanto tempo? É importante a gente falar porque o Lions ele tem 9 clubes com temas específicos, né? Sim. E sempre humanitário, sempre no bem-estar. Eu estou falando palavras corretas porque... Tá corretíssima, Soraya. Às vezes a gente põe alguma nomenclatura que não seja, mas é bem isso, humanitário, não é? Isso. Eu agradeço, né, primeiramente, o convite de estar aqui. Estou representando a nossa presidente, a Thaís, que não pôde estar, né? E como jornalista, porta-voz, eu acabo tendo esse lugar de fala e estar sempre colaborando com o clube. O Lions, ele tem 9 causas sociais onde ele atua, né? 9 causas sociais. Isso. Eram 8, esse ano entrou mais uma, que é a questão da saúde mental, que a gente sabe o quanto está sendo importante. Sim, mãe. E em Bauru nós temos 9 clubes de Lions. Alguns são tradicionais, que trabalham por diversas causas, essas 9 causas, e alguns são temáticos e são clubes especiais, que é o caso do Lions Clube Bauru Autismo. Hoje a gente tem também o Qualidade de Vida, o Lions Clube Diabetes e a gente tem também recentemente o Lions Clube Causa Animal. Então são clubes que têm mais, eles trabalham mais por causas específicas, enquanto os outros clubes que são mais tradicionais, eles tramitam. Então eles fazem ações e campanhas tanto para a questão, por exemplo, do câncer, a questão visual, né? Uma das grandes causas do Lions é a questão da cegueira. Então eles atuam em diversas frentes e a gente consegue ter essa especificidade nos clubes temáticos que são mais recentes. Que legal, Camila. E eu estou apresentando você também como mãe atípica, não é? O seu filho tem quantos anos? O Caio tem 16 anos. Neurodivergente, né? A gente dentro da comunidade, a gente fala muito da questão, né, da mãe ser atípica, do filho ter a atipicidade, para ser a diferença de uma família típica convencional, né? Sim. E no caso do Caio, ele gosta muito de dizer que ele é neurodivergente. Então, a gente vai ensinando também algumas palavras para as pessoas que não conhecem. Sim. O Lions Clube Autismo, você me perguntou, ele tem 5 anos. Ele vai fazer 5 anos e eu já fazia parte do Lions, né? Eu fui da formação de jovens, que chama Léo Clube, que é a formação de liderança. De jovens, tá aí uma dica para os jovens. Exatamente. Né? Coisa maravilhosa. Hoje, os meus filhos, tanto o Caio quanto a Clara, fazem parte do movimento do Léo Clube. E o Caio, ele se inscreve? Já vamos deixar a dica para quem está nos ouvindo. Os jovens que querem fazer parte do Léo Clube, nós temos em Bauru 2 clubes que agregam esse projeto, que é o Lions Bauru Bela Vista e o Lions
Lions Norte. Então, os 2 clubes, né? Se vocês procurarem pelo Instagram esses clubes, vocês vão encontrar. E aí vocês podem falar com os conselheiros e eles podem fazer esse acolhimento dos jovens. Sim. A partir de quantos anos? A partir dos 12 anos. 12 anos. Dos Aí, 12 até mães, os 30 anos. As mães que querem dar essa oportunidade para os seus filhos, jovens, adolescentes, a partir dos 12 anos, entre em contato com o Léo Clube do Lions Clube e leve os seus filhos para conhecer, isso é importantíssimo. Sim, né? E mesmo o Caio sendo neurodivergente, há todo um acolhimento, então, e é importante eles participarem dessas atividades, né? Sim. De maneira geral, o É jovem bem ele inclusivo, desenvolve. né? Sim. É bem inclusivo. Isso mesmo. E, bom, e aí eu, mesmo participando há muito tempo, né, eu fazia parte de outro clube, quando foi criado o Lions Autismo, eu passei a ser voluntária, e na sequência eu senti que eu deveria fazer parte fixa do clube e trabalhar pelas causas, até por causa da questão do meu filho, né? Sim. O diagnóstico dele foi tardio, então eu só tive o diagnóstico quando ele estava com 10 anos. E como aconteceu? O diagnóstico... Ele é de suporte 1. Isso, o Caio foi diagnosticado no suporte 1. Deixa eu só fazer esse adendo. Geralmente, vê se você concorda comigo. Geralmente, quando é suporte 1, que eu chamo um autismo leve, a nomenclatura correta é suporte 1, geralmente os diagnósticos são mais tardios, né? No suporte 1 é mais difícil porque não há tantos comprometimentos. No suporte 2 na primeira e 3, infância ali de bebezinho, né? No suporte 2 e 3, os comprometimentos são maiores. Por exemplo, a criança pode ter comprometimento de fala, ela pode ter uma irritabilidade maior, ela pode ter até uma doença associada, ou ela pode não ter uma locomoção, ela pode não conseguir, né, desenvolver a locomoção, ela pode ter vários tipos de comprometimentos que levam a uma maior dificuldade. Hoje, e daí fica mais fácil diagnosticar quando mais cedo. E o suporte 1 realmente acaba sendo diagnosticado um pouco mais tarde por essa falta de comprometimento. O que te levou especificamente para o Caio aos 10 anos? Que característica que você observou, ou na escola, ou em casa, ou em alguma atividade, para que a gente possa passar para as mães? Às vezes as mães estão vendo alguma coisa, mas acha que é uma fase, acha que... e acaba passando mais tempo. Eu acredito, desculpa dizer, mas eu acredito que quanto mais tarde é feito o diagnóstico, mais prejuízos a criança ou adolescente ou a pessoa vai ter. Então, é importante dizer, diga para nós, qual que foi a sua experiência? No meu caso em particular, como a gente, na verdade, o diagnóstico, e aí assim, eu acho que um especialista poderia explicar melhor essa questão. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Experiência mesmo. Mas eu entendo que o diagnóstico, há alguns anos, ele foi alterado porque houve uma mudança no DSM-5, que é a classificação internacional. Sim. Então, a partir dessa mudança, os diagnósticos foram melhor entendidos, que foi o que aconteceu com meu filho. Ele foi tendo subdiagnósticos. Então, com 5 anos de idade, ele teve o diagnóstico de transtorno alimentar, depois ele teve o transtorno de ansiedade, depois ele teve sensibilidade auditiva. Então, ele foi tendo subdiagnósticos e que logo, né, aos 10 anos, quando foi essa mudança de classificação, conseguiu fechar o diagnóstico. Mas isso não significa que nessa jornada eu não fui atrás de vários especialistas, de várias terapias que não foram as melhores indicadas. Então esse é o grande problema. Quando você tem hoje
uma equipe que possa fazer um diagnóstico antecipado, realmente é o que você disse, Soraya, a gente tem menos prejuízo para a criança. Então, Sim. ela consegue ter um melhor desempenho e uma melhor adaptabilidade às Sim. necessidades individuais. Sim. Porque o que a gente tem que entender dentro do espectro é que existem necessidades individuais. Cada indivíduo vai ter uma necessidade dentro do espectro do autismo. E isso a gente precisa entender na nossa sociedade, né? Para a gente não padronizar todo mundo com uma mesma situação. Exato, porque o autista, cada autista é um autista, né? Exato. Eles têm realmente necessidades, como você falou, diferentes. Então, é muito legal você ter dito essa tua experiência, porque realmente acontece muito de os pais perceberem alguma coisa ou o professor na escola e levar o filho a um profissional que realmente não conseguiu um resultado. É importante, eu digo para o público, perceber o resultado, porque toda ação ela tem que ter um resultado e muitas vezes fica ali no profissional 1 ano, 2 anos, 3 anos, não há um resultado, então prioriza-se ouvir outras opiniões de outros profissionais. É importante, muito importante. Muito legal, Camila. E, inclusive, eu quero te perguntar, você acredita, isso é muito importante, você acredita que com uma terapia específica à necessidade do TEA, do atípico, com a terapia há uma melhora no comportamento, consegue-se reverter algumas coisas? Eu acho que a palavra não é reversão, né? Porque a gente sabe que o transtorno ele é existente, então você não deixa de ser autista, mas você pode minimizar algumas situações e permitir com que essa criança tenha uma resposta e uma qualidade de vida melhor. Essa criança, esse jovem, né? Porque sim, hoje a gente está falando também dos jovens. Sim, a gente falava muito sim, da criança, e é o meu caso, porque meu filho cresceu, né? Então são sim, outras necessidades. Eles vão crescendo. Inclusive é muito importante a gente falar depois a respeito do neuroatípico na vida adulta. Sim. A vida profissional, enfim, é muito complexo. Então você crê que realmente, eu também creio, porque se você, eu falo isso também por mim, eu fui diagnosticar meu filho, ainda não está totalmente diagnosticado, porém, foi muito tarde. Então, o que acontece? Na adolescência dele, do meu caso, eu não conseguia entender determinados comportamentos. E isso me causou um prejuízo emocional e nele também, porque tudo é ação e reação, sim, né? Como ele ia muito bem na escola, se comportava, ele é extremamente educado, só que em casa comigo, que eu sou muito rígida, ele tinha alguns comportamentos que eu não conseguia entender. Por exemplo, que fica aqui esse exemplo. Eu, num momento, estou num lugar na casa e peço, filho, vai até seu quarto e pegue uma camiseta branca. E ele vai até o quarto, procura camiseta branca e volta e diz, não achei. E eu digo, filho, vai, em cima da cama está dobradinha que eu deixei lá, pegue para mim. Não, lá não tem nenhuma camiseta branca. E foi um erro meu, porque eu não sou
tão exigente com as palavras e com as cores igual ele. E, na verdade, então, o que eu fiz nessa situação? Fui até o quarto com ele e disse, olha a camiseta. Então, o que eu entendi? Na minha régua, se minha mãe pede para eu buscar uma camiseta e ela não é exatamente branca, ela é meio amareladinha, um creminho muito leve, eu não acho uma branca, mas eu levo para minha mãe aquela camiseta que está lá. Mas o atípico, ele é muito literal. Ele é literal e rígido, né? E rígido, E naquele comportamento, que foi em várias situações, outras, né? Eu achava que ele estava brincando com a minha autoridade de mãe, com a minha presença, com a minha pessoa, inclusive, que ele não estava respeitando. Eu, não, você está de brincadeira comigo, né? Eu estou falando sério, eu estou ocupada, eu estou com pressa, e você faz esse tipo de brincadeira. Não, eu não estou brincando, né? E daí ele ficava bravo, e às vezes até nervoso. Então, eu não entendi muitos comportamentos do meu filho e eu avaliava da seguinte forma: ele é responsável porque ele é pontual no levantar, no se arrumar e ir para a escola. Ele não esperava eu acordá-lo, ele não esperava eu mandar tomar café e nem esperar a perua. Ele fazia isso sozinho e de maneira pontual. Ele fazia lição de casa sozinho. Ele não tinha talento de ouvido para música e ele tocava violino lendo partituras e até ensinava partituras. Eu pensava, meu filho é maravilhoso, como é, de fato, porém eu achava ele muito inteligente, como é de fato. Porém, existe um transtorno de personalidade em algumas coisas que eu não soube entender, e aí então a gente tinha choque de convivência. Eu acho que a grande questão assim que você Me trouxe... estendi demais. Não, mas é importante a sua vivência, a sua fala até para outras mães, porque mães, pais, familiares, né? Sim, porque eu acho que a gente... não quero que ninguém tenha esse confronto dentro de casa. O que a gente percebe, assim, o que eu sinto na minha vivência, e eu sou uma mãe dedicada a conhecer e a entender, né, as necessidades dos meus filhos. Além do Caio, eu tenho a Clara, que tem 13 anos, e eu procuro compreender as necessidades de cada um para que a gente consiga trabalhar essas necessidades. Até porque, se eu fosse ser uma mãe para ele, uma mãe para ela, seguindo um padrão, isso não seria positivo para a saúde deles, emocional e mental. Então, a gente precisa fazer algumas escolhas. O que eu vejo é o seguinte, nós temos bons especialistas e hoje a gente precisa buscar a terapia, o acompanhamento necessário para o nosso filho. Aquilo que encaixa para o nosso filho, aquilo que funciona. Existem coisas que são comuns, que todas nós vivemos e todos nós passamos por experiências semelhantes dentro dos transtornos. Eu acho que hoje vem se falando muito também do altas habilidades, porque o Caio, apesar de eu não ter o diagnóstico dele fechado, porque segundo ele é muito diagnóstico, né? TEA, transtorno de ansiedade, mais um, ele falou, acho que eu não quero. Então, mas tudo indica que ele tenha essas altas habilidades, porque ele tem essa rigidez, até mesmo no aprendizado, né? Ele aprende muita coisa sozinho, ele tem muita dificuldade de esperar o outro aprender, então a sala de aula para ele acaba ficando enfadonha, chata. A gente teve que buscar uma escola que tivesse um método que se encaixasse para ele, porque o ambiente escolar, no caso dele, é o mais opressor, então é o mais desafiador para ele. Sim. E a gente precisa entender o seguinte, no Lions, por exemplo, a gente é muito promove... importante que você falou, repete, uma escola se tornava enfadonha e daí... A gente buscou um sistema que funcionasse para ele, porque realmente, assim, durante muitos anos, principalmente o fundamental, né, e o Fundi 1 e o Fundi 2, né, acaba sendo muito exaustivo, e para ele, ele tinha muitas crises de ansiedade e chegou a ter no último ano muitas crises de pânico,
porque ele ficava num ambiente que era extremamente barulhento, não era adaptado para as necessidades dele. E aí eu vou falar de 2 situações que são importantes para o Lions Autismo que a gente trabalha. A roda de conversa com familiares que a gente promove, também através das redes sociais, vocês podem acompanhar as datas, os locais que a gente vai fazer. Esse mês a gente vai fazer especialmente com uma instituição que é voltada para as questões da mulher, então exatamente para a gente acessar mais mulheres e mais mães, mas a roda de conversa ela promove um espaço entre familiares, para que a gente possa ter essa troca, essas vivências sejam pautadas, e aí nós temos uma psicóloga, uma fono que acompanham, que fazem a mediação, exatamente para a gente ter a especialidade e não ficar uma coisa, cada um fala o que pensa, né? Um direcionamento. E através também das rodas, e nós temos anualmente a caminhada do autismo que a gente promove no mês de conscientização, que é em abril. Através dessa caminhada, esse ano especialmente, a gente conseguiu promover a construção de uma sala sensorial numa escola. E por que a gente tem trazido muito esse projeto? Porque a gente entende que ele é disruptivo, que ele chama a atenção da sociedade, como as escolas precisam de mais atenção na questão da inclusão dos transtornos. Eu tenho essa experiência que eu vivi. Hoje meu filho está no ensino médio, hoje ele está no SENAC, que tem uma filosofia inclusiva e ele tem desenvolvido especialmente, né? Então assim, a gente está tendo uma outra realidade escolar. Porém, os últimos anos foram... O sistema S é fantástico. Mas os últimos anos, e ele vinha de uma escola particular, ou seja, não é porque é público, são as escolas que precisam buscar ferramentas de inclusão para que essas crianças tenham essa adaptação. E isso é lei, né? Então, assim, a gente também não deveria falar sobre isso, mas como ainda não é feito, né, a gente precisa conscientizar e trabalhar. A sala sensorial, diferente que às vezes as pessoas pensam que é um ambiente somente adaptado para o autista, não. Ela é uma sala regulatória que, via de regra, qualquer pessoa que estiver tendo, por exemplo, uma crise de ansiedade pode usar a sala. Que legal. Obviamente que ela tem um maior uso ou como é que eu posso dizer, uma preferência, né, para os autistas que precisam dessa regulação. E vamos dizer para o público o que é especificamente uma sala sensorial. Uma sala sensorial, a gente precisa pensar num ambiente que tenha uma iluminação mais baixa, diminuição de ruídos, objetos que a gente chama que são regulatórios. Então, por exemplo, pode ser um elástico, pode ser uma bolinha, né, daquelas bolinhas sensoriais. Em algumas escolas tem cadeiras onde a professora coloca elástico na cadeira para o aluno ficar balançando os pés. Porque quando ele faz esse movimento, meu filho, por exemplo, um dos movimentos que ele repete quando ele está muito ansioso é ele andar de um lado para o outro de uma maneira muito rápida. Então ele precisa desse espaço. E imagina ele no ambiente escolar andando no meio do corredor. Não é adequado, ele não vai se sentir confortável. Então se ele sabe que tem uma sala que é reservada para isso, onde ele tem outras pessoas que também estão ali para se regular, ele vai se sentir incluído. Então se ele não regular vai se sentir... é para se acalmar. Exato. Significa se acalmar. Para que ele volte, né? Para que ele tenha, para que ele encontre novamente, né? Essa calma, essa tranquilidade para ele voltar para o ritmo. É muito comum isso no autismo. O TDAH também precisa de regulação. Altas habilidades precisa de regulação. Principalmente porque é a hora que o cérebro entra em ativação. Então, a criança não consegue se concentrar, o jovem não consegue se concentrar. E uma das falas que é muito comum, e que meu filho, assim, ele tem pânico dessa fala, é que às vezes o professor, o amigo, alguém chega e fala assim, respira, calma. É pior, né? Desespera. E quem já tá ali no desespero da ansiedade, você fala isso, fala, como? Eu tô tentando, né? Você quer gritar, a pessoa fala baixo. Exatamente. Então, em momentos como esse, né, as pessoas sempre me perguntam, o que eu faço? Em momentos como esse, normalmente você precisa de uma voz mais enérgica, né? No caso do meu filho, cada criança, como eu disse, cada jovem vai ter uma necessidade, aí precisa ter a orientação do profissional dessa criança para poder fazer a intervenção. No caso dele, ele precisa de uma fala mais firme e desvio de atenção.
Eu vou dar um exemplo na escola, quando ele está muito ansioso, muito ativado, os professores falam com ele sobre os gatos dele, sobre o livro que ele está lendo, a música que ele gosta, para desviar a atenção dele daquele momento de crise e ele E é retomando. 5 minutos, né? É incrível. Agora depende também, né? No caso dele é assim, mas tem crianças que demoram um pouco mais, que precisam de um pouco mais de tempo. Então eu acho que é isso que a gente precisa entender. E o objetivo da sala sensorial, e que a gente espera que ela aconteça para várias escolas, né, do nosso município, é que essas crianças tenham um espaço para que elas tenham sua preservação. Então a sala sensorial, ela poderia ser levada, essa ideia, para todas as escolas, né? Inclusive escolas particulares teriam mais facilidade de implantar rapidamente, né? E também levar isso aos governos, não é? Sim. Eu entendo que as escolas particulares, elas deveriam olhar mais, porque hoje elas olham muito para o socioemocional, mas acabam não olhando para a especificidade. Sim. O que a gente percebe também é a dificuldade de ter um profissional na escola que faça o PEI, que é o plano individualizado, ou até mesmo o AT, que é a acompanhante desse aluno, para entender. Meu filho, por exemplo, nunca precisou de uma acompanhante, mas existem diversas crianças que precisam de uma acompanhante. Sim. E aí eu acredito que o sistema... Quando é no suporte 2, 3, precisa realmente. E eu entendo que o sistema de educação, ele deveria ter esse espaço, né, de discussão. Precisa desse espaço de discussão, tanto no município, como no estado, como as particulares, para que a regra seja a mesma e seja possível de se implantar. Sim. A gente vê várias instituições que têm essa proatividade, que querem buscar esse desenvolvimento e às vezes não tem como fazer isso, ou não sabem como fazer, e outras que não querem, né? Deixa eu te perguntar, e vocês, o Lion Clube Autismo, já pensou em fazer cartilhas e levar palestras às escolas, desde da infância, já ir preparando para essa diferença, para essa inclusão, para eles entenderem os colegas, porque eu penso assim, que se houvesse essa cultura, os próprios coleguinhas ajudariam, né? Como você deu o exemplo, tirar aquele foco que está dando ali um nervosismo, uma agitação no TEA, e de repente, no atípico, e de repente os próprios coleguinhas percebendo, já muda o foco ali, e não precisaria tanto depender isso da professora fazer. Enfim, a nossa sociedade precisa entender essas coisas, e eu acho que através de palestras seria assim bem bacana. Sim, eu acho que esse é o que eu disse, né? Assim, existe esse movimento dentro do Lions Autismo, a gente busca através, nós temos grupos e equipes de trabalho, né? A gente é totalmente voluntário, então todos nós nos dedicamos algum tempo da nossa vida, tiramos um tempo da nossa vida para fazer essas ações. Mas a construção de uma cartilha e ter um ciclo de palestras na área da educação é sim uma das nossas frentes de atuação. O que nos falta muitas vezes é braço, né? Suficiente para que a gente consiga atingir essa necessidade. Então a gente aceita apoio, patrocinador, quem quiser colaborar, né? No sentido de construir. Quem quiser fazer parte do Lions Clube, gente, está aberto a todos, né? Que querem ser voluntários. Sim. Eu acho que é importante, né, para que as pessoas conheçam mais, participem mais, estejam presentes nos eventos. Principalmente profissionais, né, ligados à área, para que a gente possa fazer de uma forma coletiva e unir as necessidades, né? Sim. Eu acho bacana vocês chamarem de braço. Realmente é um corpo que tem vários braços para poder estar realizando, né? E me conta a participação de vocês juntamente com as entidades que já fazem esse trabalho específico, por exemplo, a Sorri, a PAI, vocês trabalham junto com eles? Sim, a caminhada é feita, né? A
a nossa caminhada, que é tradicional, que é o maior evento do Lions Autismo, é feito junto com as instituições. Nós temos, o ano passado a gente fez o Cartaz da Paz junto com a FAPAB. A gente tem feito projetos mais próximos da FAPAB pela necessidade financeira da instituição, né? que é uma das instituições menores no município que exige. É a FAPAB? A FAPAB é uma associação de pais, né? Pais de autistas, e que entre as 3 que nós temos em Bauru acaba sendo a menor, mas que está em grande desenvolvimento e vê a necessidade de incluir principalmente os jovens. A APAI já é uma instituição mais sólida, a Sorri também, né? Sim. Então, que tem já programas, projetos que estão sendo desenvolvidos. O que a gente percebe nessas instituições é que há uma fila de espera. E Sim. isso prejudica o tratamento, Sim. né? Então, se a gente tiver a nossa busca, não é somar com essas instituições para que a gente consiga ter mais acesso e para que essas famílias sejam mais atendidas. Sim. Porque muitas vezes elas também enfrentam desafios para atender a quantidade de famílias que estão na fila de espera para que tenham um atendimento. Sim, inclusive é importante dizer que o autismo ele não virou moda, ele aumentou e a estatística está assustadora. Está praticamente cada 36, 38 indivíduos, um é autista, né? Eu recentemente li a respeito dessa estatística. E está sendo estudado, até há um movimento nos Estados Unidos a respeito do que está causando esse aumento, etc. Porém, deixa para os cientistas fazerem essa busca, essa pesquisa, porém nós temos que trabalhar com a estatística, o número de casos e de situações para que aumente realmente o serviço para essa população, não é? Isso mesmo, a gente precisa olhar para os números, né? O censo, recentemente eu estava até buscando aqui, mas o censo ele traz uma atualização recente, né, para cada família, e a gente é o que você disse, Soraya, que precisa ser enfatizado. Não é moda, não é que nós estamos tendo muitos diagnósticos ou diagnósticos equivocados. A questão é, como eu disse lá no começo, a gente tem hoje uma classificação da saúde que dá uma abrangência maior e trouxe uma melhora na questão dos estudos científicos com relação ao transtorno. Exato. E por isso a gente está tendo o quê? O diagnóstico mais... trabalhando o diagnóstico de forma mais recente, né, logo quando a criança é pequena, para que você possa trabalhar os marcos de desenvolvimento e ela não sofra prejuízos. Exato. Especificamente falando do meu filho, fazendo um parênteses, né, se ele tivesse sido diagnosticado antes, todo esse sofrimento que ele passou no ambiente escolar poderia ter sido minimamente evitado, porque ele teria um acompanhamento da psicopedagoga e da psicóloga direcionados. Sim. Então esse tratamento para ele só entrou há 3 anos, né? Então assim, tudo isso prejudicou o desenvolvimento dele nesse aspecto e trouxe prejuízos emocionais. Exato. É isso que a gente fala com relação às crianças, né? Essa necessidade da gente ter um diagnóstico antecipado para que ela possa ter um desenvolvimento muito mais acompanhado. Sim. Inclusive também o desenvolvimento da ciência, porque ciência nunca foi exata, medicina não é exata. Então o que acontece? Houve um progresso na ciência muito grande. Eu tenho 63 anos, na minha época nem se ouvia falar em psicólogas. Era difícil na nossa cidade você ter psicólogos. Existia, mas era muito pouco. E eu me lembro, inclusive, quando inaugurou a faculdade, que na época chamava FAFIL, né? Eu era criança pré-adolescente, quando houve a faculdade aqui em Bauru de psicologia. Então, imagina no tempo dos meus pais, isso não existia. Então,
tudo isso, o que vem trazer para a gente? Progresso em pesquisa, progresso em estudo, e graças a Deus que hoje nós temos nomenclatura para cada diversidade, para cada transtorno, para cada causa, e assim pode-se aumentar a nossa cultura de relacionamento, cultura de autoajuda até mesmo, porque o paciente sabendo, a pessoa sabendo do que ela possui, ela vai, logicamente, que se ajudar, se enquadrar no âmbito social, no âmbito familiar, porque todo mundo busca a felicidade, né? Sim, eu acredito que é essa soma que a gente precisa. E essa geração atual é a primeira geração que a gente realmente está trabalhando as questões emocionais e de saúde, né? E cultural. Saúde emocional. E acredito que cultural está sendo mais desenvolvido a cultura para inclusão e aceitação, né? Porque o acolhimento é importantíssimo. Sim, e quando a gente pensa, né, nessa questão do ambiente escolar especificamente, é porque essa criança ela passa meio período da vida dela dentro daquele ambiente. Então a gente precisa olhar com mais atenção, né, e as terapias que são necessárias. Então essa criança ela precisa, e aí a gente entra num tema muito específico que eu acho que é importante a gente falar também, a importância também dos planos de saúde, né, do suporte com relação a essas famílias, planos, sistemas de saúde que tem esse direcionamento. Nisso, porque quem é que tem acesso a uma psicóloga? Veja, as camadas sociais, as carências financeiras, né, de posses. E encontrar uma terapia, uma equipe que funcione para o seu filho. Eu acho que é importante também a gente frisar isso, Soraya, e até pela minha vivência com meu filho, né? Muitas vezes a gente fica aprisionado nessa questão de mas e a medicação, mas e o terapeuta? Porque naquele lugar, naquela clínica, naquele espaço, eu acho que existem espaços que têm uma excelente qualidade, mas você precisa encontrar o ambiente, o espaço que vai funcionar para o seu filho. Então, o meu, por exemplo, falando da minha perspectiva, né, o que funcionou para ele é a terapia numa clínica, a pedagoga em outra clínica, associar a fisioterapia para ele, porque ele tem um problema congênito no joelho. Então, associar o funcional foi uma associação à medicação, né? Tendo uma médica que eu sinto segurança na medicação que ela passa para ele, para as necessidades que ele tem, que demorou para a gente fazer esses ajustes, não é do dia para a noite. Então, eu acredito que o familiar ele precisa ter também essa percepção como suporte dessa criança, desse indivíduo, no sentido de caminhar ao lado dele para encontrar as melhores intervenções. E se aquela intervenção não está dando certo para o seu filho, troque, procure outras alternativas, né? A gente vê muitas famílias insistindo em processos, em terapias, em medicações e continuar com o tratamento que ela está vendo que não está tendo resposta para o filho. E é necessário que ela encontre uma resposta melhor. Vamos então dizer, Camila, muito importante isso que você disse, que não é privilégio de forma nenhuma, porque eles vão ter uma vida adulta onde eles têm que se colocar no mercado de trabalho, tem que sobreviver, se sustentar. Então tem que começar isso desde sempre, desde do primeiro diagnóstico, não é? Exatamente. Fala sobre isso. Eu entendo que assim, hoje, vivenciando também com meu filho, né, na adolescência, fazendo um curso já preparatório, né, com ensino médio e curso técnico, eu sinto a ansiedade dele, né? E principalmente ele que tem o transtorno de ansiedade, aí piora mais ainda. Sim. Porque ele realmente fica preocupado se ele vai conseguir, né, entrar no mercado de trabalho, se ele vai ter a inclusão, se ele vai conseguir se ambientar com outras pessoas. E é exatamente isso que a gente percebe na nossa sociedade. Esses jovens, essas crianças, que recursos nós estamos construindo,
né? Além da gente olhar para as necessidades de terapia de um ambiente escolar, a gente está falando de uma construção de futuro. Exato. Então, que oportunidades a gente está gerando através desses recursos para que eles tenham, sim, condições como outras pessoas Sim. de serem incluídos, né? Sim, e inclusive o que eu percebo é que há uma concentração de ações para o suporte 2 e 3, e nós temos que pensar no suporte 1, que realmente é o que mais vai ter acesso ao mercado de trabalho, e nessa questão da ansiedade, que eu acho que é quase que predominante neles, que acontece? Se eles veem na adolescência uma escola que não tem esse preparo e essa inclusão, que esperança eles têm quando chegar na universidade? É complicado. E nós temos que realmente, eu digo para quem está nos ouvindo, nós temos que participar. Está aí o Lions, um clube aberto a ter associados, a formar braços que possa fazer essas ações, e que eles chamam de braço. Achei muito simpático essa colocação. Então, quem for profissional, quem tiver disponibilidade de tempo, for disponível ao voluntariado, inclusive levar os jovens ao Lions de jovens, é importantíssimo, porque a sociedade precisa de todos, não é? Sim. Eu queria deixar sugestão de 2 eventos que a gente vai ter, pode ser? Por favor. Então, agora, dia 23 de agosto... Fale forte para o que público. Dia 23 de agosto, a gente tem um evento aberto, que é a Roda de Conversa do Agosto Lilás, Prevenção da Violência contra a Mãe e Mulher Atípica, Esclarecimentos dos Direitos. Vai ser no Instituto Elas, então dia 23 de agosto, às 10 horas da manhã. Fica na rua 13 de maio, 1369. E a gente também vai ter em setembro o nosso show de prêmios, que aí é um evento que tem o objetivo, né, de arrecadação de fundos para a destinação das instituições. E vai ser em setembro, né, dia 13/9, às 14 horas, no CPP. Então a gente vai ter aí muitos... vai ser um bingo, né, vários prêmios para o pessoal estar participando. E esse evento de arrecadação em setembro é para entidades que são específicas para o autismo e o neurodivergente. Isso mesmo. Aí depois, né, o clube vai definir a instituição que vai ser beneficiada, certo, e a gente faz a destinação dos valores. Que legal. Camila, muito obrigada. Eu que agradeço profundamente por você esse convite. Vir conversar comigo a respeito do autismo, a respeito do Lions, esse clube que cada vez mais eu fico apaixonada pelo trabalho de vocês, viu? É maravilhoso, é uma coisa que tem uma estrutura fantástica, responsabilidade. Né? Olha, vocês estão de parabéns. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva em nosso canal. Vamos trazê-la muitas vezes, viu, Camila? Que bom. Aceitarei sempre o convite. Muito obrigada.